Não sei porque tem que trocar. Bom dia. E aí, meninos? Oi. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Olha. Tudo com você? Olha, sobrevivendo aí, né? Vamos levando, né? Saudade da aula, escrevendo quadro. Mas enfim, né? Parece que o senhor está com a mesma roupa que na semana passada. Mesma, não tira roupa não. É a mesma, para não sujar. Vocês reparem, nossa senhora. Vou ter que trocar de roupa para a próxima. Deixa eu falar para vocês. O Felipe falou para vocês negócio de prova, não falou? Sim. Então é o seguinte, ó. Matéria nossa vai ser aquela idade média. Idade média. Nós começamos isso na semana passada, não foi? Uhum. Sim. Então, ó, anota aí, feudalismo, 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 feudalismo e uma outra facinha também, vamos colocar aquela Arábia pré-islâmica, que eu acho facinho boa. Aí eu vou fazer as questões nisso aqui. Então já anota aí, matéria da prova do Eduardo, feudalismo e Arábia pré-islâmica. Beleza? Tranquilo? Sim. Então tá bom, Giovana. E aí, Giovana? Professor, Então, vamos. então, repete, porque eu fui resolver um negócio ali. E o senhor pode deixar aí o que o senhor pediu para anotar? Lógico. Ó, eu estou pedindo para vocês anotarem o seguinte: o Felipe falou para mim que a gente vai fazer uma prova para vocês e tal, né? Então eu estou já anotando aqui para mim poder fazer. Eu coloquei feudalismo e Arábia pré-islâmica. Feudalismo e Arábia pré-islâmica, que é Idade Média. Tranquilo? Sim. Anotaram aí? Bom, Sim. aí hoje nós vamos dar uma revisada nisso aqui, quer ver? Vamos lá. Feudalismo. O que eu quero saber de feudalismo? Primeiro, o que foi o feudalismo? O feudalismo foi
o modo de produção da Europa na Idade Média. Então, o feudalismo foi o modo de produção da Europa na Idade Média. Características do feudalismo. Vamos lá. Aí a gente pega, por exemplo, economia. Como é que era a economia feudal? Ora, na época do feudalismo, a maioria da população, até mesmo devido à queda do Império Romano, elas fugiram, foram viver no meio rural. Se eles foram viver no meio rural, a economia feudal vai ser uma economia voltada para qual atividade? Voltada para qual atividade? Se eles vão estar vivendo no meio rural, a principal atividade deles vai ser a agricultura de subsistência, né? Então, se perguntar, no feudalismo, a grande maioria da população vivia no meio rural, e essa população se dedicava à agricultura de subsistência. Tá. Mas tinha comércio? Tinha comércio. Só que o comércio era muito restrito. Quando acontecia de ter comércio, era baseado em trocas naturais. Então, quando tinha comércio, o comércio era baseado em trocas naturais. O que significa isso? Quando acontecia, que era muito pouco, né, mas quando acontecia, você trocava um produto por outro produto. Então, a economia feudal era uma economia voltada para a agricultura, uma agricultura de subsistência, e o comércio era baseado em trocas naturais. Você trocava um produto por outro produto. Beleza. Tinha dinheiro? Tinha dinheiro. Você não pode falar que a economia era uma economia amonetária. Você não pode falar que não existia dinheiro. Existia dinheiro. Mas o dinheiro ele era muito pouco utilizado. Então, apesar da existência do dinheiro, ele era muito pouco utilizado, certo? Muito pouco utilizado. Então, assim era a economia feudal. Ponto. Política. O que eu quero que você se lembre? No feudalismo, o poder político ele era descentralizado, né? O quê? Era descentralizado, né? O poder político ele era descentralizado. No feudo, o poder político era centralizado nas mãos do senhor feudal. Então, olha, no feudalismo, o poder político ele era descentralizado. Enquanto que no feudo, o poder era nas mãos do senhor feudal. Ou seja, no feudalismo, o poder político era local. Não havia poder político nacional. Não havia Estado, certo? O senhor feudal mandava apenas no seu próprio feudo, certo? Outra coisa, com relação à sociedade, o que você tem que lembrar? A sociedade feudal, ela era uma sociedade o quê? Como é que é aquela palavrinha que a gente sempre fala? Estamental. A sociedade, ela era uma sociedade estamental. O que significa uma sociedade estamental? Era uma sociedade onde a posição social ela era definida pelo nascimento. Nascia servo, invariavelmente você iria morrer servo. Praticamente não havia mobilidade social, certo? Então, a sociedade feudal ela era uma sociedade estamental. Praticamente não havia mobilidade social, né? A sociedade ela era dividida, mas a sua posição social ela era definida pelo nascimento. Nasceu servo, morria servo, né? Havia lá uma relação de suzerania e vassalagem. O que era essa relação de suzerania e vassalagem?
era uma relação entre nobres. O suzerano, ele era o grande proprietário das terras. Ele era o grande proprietário das terras. E ele, para obter segurança, para obter apoio, para manter essas terras, ele acabou dividindo, entregando para outro nobre, que vai vir em vassalagem. Era uma relação entre nobres. Suzerano era vassalo, suzerano era nobre e vassalo também era nobre. Ele vai, então, vai haver entre eles, então, uma relação que a gente chama de uma relação de reciprocidade, troca de favores entre o suzerano e o vassalo, né? Outra coisa, os dois principais estamentos eram senhor e servo. Os dois principais estamentos eram senhor e servo. O senhor, ele podia ser leigo ou eclesiástico. Como assim? O senhor feudal podia ser uma pessoa comum, né? Ou então poderia ser também a própria igreja. A igreja também vai ser uma grande proprietária de terras. Beleza. Outra coisa que a gente não pode esquecer é sobre as obrigações feudais. Obrigações feudais. Quais eram? Era assim, ó. O servo, ele recebia a posse da terra. Para ele morar, para ele viver ali, ele tinha que cumprir com determinadas obrigações. Quais eram as principais obrigações que o servo tinha para com o senhor feudal? Tem duas obrigações que você tem que lembrar. Tem duas obrigações que você não pode esquecer, certo? Que era, a primeira, era a corveia. O que era a corveia? A corveia era o seguinte: a terra era do senhor feudal, quer dizer, ele pegava e dividia uma parte para ele, uma parte ele entregava para os servos. Então, ele pegava para ele as melhores terras. Só que alguém tinha que produzir nessas terras dele, certo? Ele que ia produzir? Não. Quem produzia, quem trabalhava lá, eram os servos. Então, os servos, eles tinham que, semanalmente, trabalhar na reserva senhorial. Então, 3 dias por semana, o servo ele ia para a chamada reserva senhorial. Então, ele trabalhava, por exemplo, vamos dizer, na nossa semana aqui, ó, trabalhava segunda, quarta e sexta, ele trabalhava cumprindo com a corveia. Ele ganhava alguma coisa? Ganhava nada. Ele estava cumprindo com uma obrigação. Não pode esquecer. Essa obrigação era importantíssima. Uma outra obrigação era o seguinte: os outros dias que sobrava, menos domingo, que domingo não se trabalhava e tal, os outros dias ele ia trabalhar nas terras que ele tinha posse. Então ele trabalhava, e aí o que acontece? Metade ou parte da produção dessa terra que ele tinha posse, que a gente chama de manso servil, ele tinha que entregar para o senhor feudal. Então essa era a talha. Então o que era a talha? Talha, parte da produção do manso servil que era entregue para o senhor feudal. Então, parte da produção do manso servil que era entregue para o senhor feudal. E talha, não pode esquecer, são chamadas de obrigações costumeiras. Por que costumeiras? Porque aconteciam, faziam parte do dia a dia. Né? Obrigações costumeiras. Aí tinha outras, por exemplo, tinha as banalidades que era pagar pela utilização de bens do senhor feudal. Tinha a mão morta, que era quando o servo morria, a posse da terra passava para o seu filho, então esse filho tinha que pagar para que houvesse essa transferência da posse. Tinha uma parte que tinha que entregar para a igreja, né? A igreja, você não pode esquecer que ela era poderosíssima na Idade Média, tanto que vocês se lembram que na Idade Média a mentalidade do homem era uma mentalidade o quê? Teocêntrica. Tudo o que acontecia é porque
Deus quis. Inclusive, é importante você se lembrar disso para poder justificar, para poder entender por que a sociedade ela era uma sociedade estamental. Você imagina, se os caras viviam uma mentalidade teocêntrica, ninguém criticava, ninguém questionava. Não, nasci servo porque Deus quis. Não, porque Deus quis. A igreja colocava para ele, entendeu? Não, você é servo não é porque o seu senhor feudal quer, não é para beneficiar o seu senhor feudal, é porque Deus quis assim. E as pessoas aceitavam passivamente, aceitavam de boa essa imposição, entendeu? Elas terem que trabalhar para o senhor feudal e caladinhos e tal, situação. Bom, então, alguma revisãozinha sobre o feudalismo. Outra revisãozinha sobre a Arábia pré-islâmica. O que eu tenho que lembrar? Quando eu falo Arábia pré-islâmica, eu estou falando sobre os árabes antes do quê? Antes do quê? Antes do islamismo. E o que é o islamismo? O islamismo é uma religião. É uma religião, certo? Revelada aos árabes por Maomé. Maomé é quem? Maomé é o profeta. Maomé é o profeta que vai revelar o islamismo para os árabes. O islamismo, que é uma religião sincrética. O que significa isso? O que significa ser uma religião sincrética? É que o islamismo ele não é original, ele não é da cabeça, só da cabeça de Maomé. Maomé, ele pegou, lógico, valores da própria cultura árabe, pegou valores do cristianismo, valores do judaísmo, então ele pegou esses valores que ele achava interessante, juntou e formou o islamismo. Por isso você lembra que o islamismo é uma religião sincrética. O Maomé ele vai implantar o islamismo, certo? Mas para que ele implantasse o islamismo, ele foi perseguido. Vocês se lembram que antes de Maomé, antes dele implantar o islamismo, os árabes eles eram divididos. E eles eram divididos em várias tribos. Nós tínhamos as tribos do deserto, que eram os chamados beduínos, e tínhamos as tribos do litoral. As tribos do deserto eram formadas por povos nômades, que viviam em caravanas, viviam buscando a sua sobrevivência. Enquanto que as tribos do litoral já eram tribos sedentárias e que já tinham um ativo comércio com o Ocidente. Apesar deles estarem divididos em várias tribos, eles já acreditavam, eles já tinham como cidade santa a cidade santa de Meca. E não acreditavam em um só Deus, não. Eles eram politeístas, né? Então, eles eram divididos em várias tribos e eles acreditavam em vários deuses, né? Tinham como cidade santa a cidade de Meca, onde na cidade de Meca ficava a Caaba e a Pedra Negra. Constantemente, as pessoas dessas tribos elas peregrinavam até a cidade santa de Meca. Meca, então, era um importante centro. Meca era um importante centro religioso e devido a essas várias incursões, essas várias viagens das pessoas lá, além de ser um centro religioso, Meca se torna também um centro comercial, né? Se torna um centro comercial. Tinha uma tribo poderosa lá que dominava os habitantes, que eram a tribo dos Coraixitas. Eles dominavam a cidade de Meca. Maomé, ele acabou se casando com uma rica viúva, né, com a Khadija, e ele gostava muito de religiosidade, se isolar no deserto e tal. Nesses isolamentos foi que ele voltou dizendo que tinha tido uma visão do anjo Gabriel e que as pessoas deveriam deixar de acreditar nos vários deuses e acreditar só em Alá. Não que eles não acreditassem já em Alá, eles já acreditavam em Alá. Só que eles acreditavam em Alá e em vários outros deuses, eles eram politeístas. Aí Maomé, ele passa a pregar a necessidade deles acreditarem em um só Deus.
Só que isso levou os coaxitas a acharem que traria prejuízos para eles, porque Alá é um Deus onipresente, é um Deus que está em todos os lugares, e as pessoas não teriam mais necessidade de irem até Meca. Diante disso, eles resolvem matar Maomé. Foi quando, então, Maomé foi obrigado a fugir. Ele fugiu, ele estava em Meca, fugiu para Medina. Essa fuga dele tem que saber o nome. Como é que chama essa fuga? Como é que chama essa fuga de Maomé de Meca para Medina? Foi a Hégira. Hégira. Essa Hégira, por que que ela é importantíssima? Essa Hégira, ela é importantíssima porque ela marca o início do calendário muçulmano. Então, a Hégira foi a fuga de Maomé de Meca para Medina, em 622 DC, e o calendário deles é considerado o início do seu calendário a partir dessa fuga, no ano de 622 DC. Ele fugiu para Medina, lá em Medina ele continuou suas pregações, certo? E volta para Meca e impõe o islamismo, entendeu? Lembrar dos valores, das obrigações do muçulmano, lembrar da importância da implantação do islamismo para a formação do Império Árabe, entendeu? Então, são esses dois temas aí que nós vamos usar, tá bem revisadinho, vocês estão sabendo tudo, vocês pegam as paginazinhas da apostila, dá uma lida, e eu vou fazer as questões em cima desses dois temas. Tá entendido? Tá tranquilo? Sim, senhor. Sim, senhor. Fala. Fala. Não, tô falando assim, entendido. Beleza? Então tá bom. Então, meu tempo acabou. Um abraço. Saudade de vocês. Saudade da aula, saudade de estar na confusão lá. Tchau. Tchau. Tchau.